Fala turma, primeiro médio, vamos lá, aula 18 e 19, aceleração vetorial. Bem, vamos tomar um certo cuidado, tá, nessa aceleração vetorial, porque vamos lembrar, um vetor, a gente tem que analisar ele por três pontos de vista. O módulo, que é o valor numérico, a direção e o sentido. Então, quando a gente fala de aceleração vetorial, é uma aceleração que está muito ligado realmente ao vetor. Porque a aceleração escalar, que vocês calcularam até agora, em movimento uniforme variado, ela também aparece aqui. Tá? Então, vamos tomar muito cuidado. Tá? No caso aqui, ó, esse gama aqui, tá, é a aceleração resultante. E aí ele te dá AT, que seria uma aceleração tangencial, e o AC, que seria a aceleração centrípeta. O que é isso, turma? Então vamos prestar atenção neste detalhe aqui. Ó. Vou tentar fazer uma circunferência aqui. Vamos supor que você tem um móvel, tá, que está dando voltas, né? Ou seja, está fazendo um movimento circular. Se esse cara estiver dando voltas e a velocidade não mudar o seu valor, então a sua velocidade escalar ela é uniforme. Então eu não tenho aceleração tangencial. Então, se por acaso a velocidade não mudar o valor, a aceleração tangencial é zero. Porém, se ele mudar o seu valor, por exemplo, ele está 20 km por hora, 30 km por hora, aí ele vai ter uma aceleração tangencial. Então, vamos definir bem. A aceleração tangencial, ela está ligada com a variação do módulo da velocidade escalar. Ponto. Agora, a aceleração centrípeta, isso vai depender do estilo do movimento. Se for em linha reta, não existe aceleração centrípeta em linha reta. Não existe aceleração centrípeta em linha reta. Então você vai pensar, bem, se não existe aceleração centrípeta em linha reta, só existe aonde então? Nas curvas. Aí você vai perguntar, mas por que nas curvas existe aceleração centrípeta? Muito simples. Eu vou tentar reproduzir aqui algumas retas. Então, ó, passando pela tangente. Ó. Vamos fazer 3 retas aqui passando pela tangente. Supondo, tá, agora vamos chegar à parte da suposição. Vou só tirar aqui porque vocês vão entender o conceito de reta tangente. Pela matemática, reta tangente é aquela que encosta em um único ponto numa circunferência, tá? Então vamos supor, se alguém fica dando voltas, ela fica mudando a direção. E se muda a direção, existe então uma mudança vetorial aí. E aí é por isso que a aceleração quer dizer o quê? Uma mudança em algum dos 3 pontos da velocidade vetorial. Então, no caso, como está mudando a direção, então eu tenho aceleração. Ah, professor, mas você acabou de falar que se a velocidade escalar não muda, ele não tem aceleração. Não tem aceleração tangencial, essa daqui, ó. Mas se muda a direção, vai ter aceleração centrípeta. Então é muito importante que essa parte seja bem guardada. Então, se eu tiver um movimento circular, uma curva, qualquer coisa, eu vou ter aceleração centrípeta, tá? Então, as características da aceleração vetorial é isso. Então, quando eu tenho o MCU, que é o movimento circular uniforme, essa aceleração aqui vai ser a própria centrípeta. É o que ele está falando aqui, ó. Vamos lá. Intensidade. É igual ao módulo da aceleração escalar em símbolos. Então, a aceleração tangencial é a aceleração que vocês sempre calcularam no movimento uniforme variado. E a aceleração centrípeta, que está aqui, ó, é uma aceleração que depende do quê? De uma curva, de um pedaço de uma curva, de uma circunferência. E ela é dada pela fórmula velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. Ou a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Bem, direção é a mesma da velocidade, tangente e trajetória. Isso aqui, ó, essa aqui é a velocidade. Que velocidade que é essa? Escalar. Porque a velocidade angular é uma velocidade de giro.
ok? Então a velocidade escalar ela é sempre tangencial, tá bom? Tá? Até aqui, ó, esse aqui é um resumo. E a aceleração centrípeta ela é perpendicular à velocidade. E aí é a importância de vocês estudarem uma boa matemática. Por quê? Porque a física usa muito a matemática. Isso aí é uma teoria que vocês acredito que tenham aprendido no nono ano. Mas vamos supor, sendo que aqui, vamos pegar até uma reta aqui, sendo que aqui seria o centro da circunferência, vamos colocar supostamente aqui, vai. Vamos colocar até de preto para diferenciar. O que a teoria diz? Que quando uma reta tangencia uma circunferência, e se eu ligar essa reta tangente ao ponto, o ponto de tangência é esse, deixa eu até colocar aqui, ó, em azul. O ponto de tangência é onde essa reta encosta. Se eu ligar o ponto de tangência com o centro da circunferência, a reta tangente e a reta que vai ligar com o centro da circunferência, ambas são perpendiculares. Vocês vão ver isso daqui em geometria analítica quando vocês estiverem no segundo médio. Tá? Então, de novo, esse ponto é o ponto onde a reta tangente encosta na circunferência. Se eu ligar esse ponto com o centro da circunferência e analisar o ângulo formado entre a reta tangente e a reta suporte que liga a tangente com o centro da circunferência, o ângulo entre elas vai ser 90 graus. Tá aqui, ó, perpendicular à velocidade. Tá? Tudo parte teórica. O sentido, bem, o sentido da aceleração tangencial. No movimento acelerado, ele é a favor da velocidade. No movimento retardado é contra. O que ele está dizendo? Que se você tiver um movimento acelerado, o sentido aqui da aceleração tangencial, tá? Vai ser o mesmo da velocidade. Agora, se for retardado, vai ser contrário. Bem, aquela animação que eu mandei vocês fazerem um relatório lá no primeiro bimestre mostrava isso. Que quando eu tinha vetores opostos da aceleração e da velocidade, o movimento era retardado e o carro ia parar, né? E aqui na aceleração centrípeta, qual é o sentido dela? Sempre apontando para o centro da circunferência. E quando ela é nula, né, toda essa aceleração? Quando o movimento é uniforme e em linha reta ainda, ok? E aqui, olha lá, linha reta, tá? Turma, então essa é a teoria da aceleração tangencial, tá? Então tem que tomar muito cuidado. É uma parte que vai demandar atenção na hora de fazer os exercícios. Bem, eu vou colocar aqui então exercício 1 e 2, tá? Vamos fazê-lo. No sistema esquematizado na figura a seguir, os corpos A e B são abandonados do repouso, então eles estavam em repouso. E adquirem aceleração constante, olha só, isso aqui é importante também. E percorrem a distância de 1 metro em 1 segundo, ok? Aí está aqui a aceleração A, né, do corpo A, a aceleração do corpo B. Com relação às acelerações vetoriais, gama A e gama B dos corpos A e B, está correto afirmar que, turma, isso aqui vai ser um exercício que a gente vai trabalhar daqui a algumas aulas, e ele se chama plano inclinado. E ele vai fazer parte das leis de Newton, porque nós estamos caminhando para as leis de Newton. Quando um corpo faz parte do mesmo sistema, ele possui a mesma aceleração. Um exemplo prático. Vamos supor que você está dentro de um carro e o carro está a 120 km por hora. Você também está a 120 km por hora. Então a alternativa aqui é a alternativa C. Ok? Esse exercício 2. Determina a intensidade da aceleração vetorial de um corpo que percorre uma trajetória circular de raio meio metro, velocidade escalar constante e com frequência de 600 RPM. E adote o π quadrado igual a 10. Bem, vamos pensar no seguinte, ele quer a aceleração vetorial, tá bom? Nós teremos que calcular aí a aceleração centrípeta. Então, lembrando, né, que a fórmula da aceleração centrípeta são duas. E no caso aqui, vai ser W ao quadrado vezes o raio. Ou ela é W, né, sobre o W é 2π sobre o período. O W é a velocidade angular, ok? A aceleração centrípeta tem duas formas, W ao quadrado vezes R ou V quadrado sobre R. No caso aqui, ele me deu a frequência, tá bom? E ele me deu o raio. Por que é importante a frequência?
eu tenho que saber que esse W tem duas fórmulas. Eu vou colocar até aqui embaixo, tá? Já que eu já fiz exercício 1. O W é uma velocidade angular, então ele é um espaço angular dividido pelo tempo. Então está aqui uma das fórmulas, 2π sobre o período. Ou o período não é o inverso da frequência e vice-versa, então o W também pode ser 2π vezes F. E é ele que eu vou usar aqui, ó, 2π F. Só que tudo ao quadrado. E vezes o raio. Bem, turma, vamos lá. 2 ao quadrado é 4. Π elevado ao quadrado é π ao quadrado. A frequência está em RPM. RPM não é o sistema internacional, então nós vamos transformar ela em Hertz. Tá? Lembrando que eu tenho outros vídeos no meu canal falando de movimento circular e também tem a apostila aí, né? Então eu vou dividir isso aqui por 60, né? Então isso aqui vai dar 10. Então vai ser 10 ao quadrado, que é 100, né? A frequência vai dar 10, tá bom? E 10 elevado ao quadrado é 100. E o raio vale meio. Então vamos lá. Olha só o que está se desenhando aí. Bem, o 4, o π ao quadrado ele já falou que vale 10. E 100 vezes meio é 50. Então a aceleração centrípeta está dando 4 vezes 50 vai dar 200. E com mais um zerinho do 10, 2000. 2000 o quê? Né? No caso aqui, metros por segundo ao quadrado. Aí vamos analisar o seguinte. Determina a intensidade da aceleração vetorial de um corpo que percorre uma trajetória circular de raio com velocidade escalar constante, turma. Então, se a velocidade escalar é constante, e aqui está a dica master do exercício. Como ele me falou isso, eu sei que a aceleração resultante é a própria aceleração centrípeta. Então, olha só, toma muito cuidado. Essa aqui é uma parte da teoria que depois o pessoal vai ficar assim, como que você fez? E às vezes vocês não costumam estudar a teoria. Se ele falasse que a velocidade era variável, eu teria duas acelerações, a tangencial e a centrípeta. E aí aqui seria uma soma vetorial que daria um teorema de Pitágoras. Como ele falou que a velocidade escalar é constante, isso quer dizer que a aceleração tangencial é zero. Ou seja, só tem aceleração centrípeta. Ok? Então vamos para o próximo. Bem, aqui, ó. Sobre um disco que gira com frequência constante. Isso aqui já é importante. Há dois corpos A e B distando respectivamente 10 centímetros e 20 centímetros do eixo de rotação, que se movimentam juntamente com o disco. Sendo γ A a intensidade da aceleração vetorial do corpo A e γ B a intensidade da aceleração vetorial do corpo B, determina o quociente γ A, γ B. Então, primeira coisa que a gente tem que entender. Se esse negócio aqui gira, ele tem uma velocidade angular. Tá? Então, olha só. E ele tem uma única frequência. Tá? Então, todos os pontos giram iguais. Então, eu posso falar que a frequência de A é igual à frequência de B. Se a frequência é igual, a velocidade angular também é igual. WA é igual a WB. O que não é igual aí, turma, é a velocidade escalar. Então presta muita atenção. A fórmula da velocidade escalar no movimento circular é a angular vezes o raio. Ou seja, quanto mais longe do centro, como foi explicado em aulas passadas, tá? Nesse bimestre ainda, quanto mais longe do centro, maior a velocidade escalar. E isso faz com que a aceleração centrípeta também seja diferente. Porque olha só, vamos colocar a fórmula da aceleração centrípeta. Vamos colocar ela aqui em cima para não causar. Ó, é V quadrado sobre R. Isto quer dizer o quê? Que quanto menor o raio, maior o valor da aceleração centrípeta. Então, o γ A, ele tem uma aceleração centrípeta maior do que o γ B. Tá bom? Porque também a velocidade do B é maior do que a do A. Ele está mais distante. Certo?
Então nós conseguimos aqui, nós temos os raios, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho no caso aqui, ó, nós sabemos que o gama ele é uma aceleração tangencial, mais o gama aí seria a nossa aceleração resultante, tá? Ele seria a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Então, a gente tem que procurar naquele texto alguma coisa que indique que vai haver uma diferenciação, por exemplo, na velocidade escalar, se vai ter tangencial ou não. Aí a gente pensa da seguinte forma. Então, olha só. Eu sei que essas acelerações aqui são diferentes, entendeu? E tá, isso está em MCU. Como ele falou que a frequência é constante, turma, então o W vai dar constante. O que vai fazer mudar mesmo as acelerações é só o raio. Então, eu sei que se isso está girando na mesma frequência, ele tem que a aceleração resultante, que é a mesma coisa que o gama, tá? É a própria centrípeta. Aí você fala, bem, beleza, professor. A frequência é constante vai me dar um W constante, que só vai mudar aqui, né? A frequência é igual também. Ou seja, turma, ele gira uniformemente, ele não gira, ele não está aumentando a frequência. Então, se ele não está aumentando a frequência, o disco gira sempre na mesma velocidade. Porque o que quer dizer frequência? Quantas voltas ele dá na unidade de tempo. E o que é o tempo aqui? É o tempo para dar uma volta completa. Então, se ele dá várias voltas sempre no mesmo tempo, quer dizer que a velocidade escalar ela é a mesma. Vou falar de novo. Se ele dá várias voltas e cada volta ele sempre gasta o mesmo tempo para dar essa mesma volta, então a velocidade escalar dele é sempre a mesma. Sendo a velocidade escalar a mesma, não tem aceleração tangencial, porque o movimento é uniforme. E aí só tem centrípeta. Então, vamos lá. Eu sei que o W é igual, certo? Então o que vai mudar? Vamos fazer gama A. O gama A, ó, lembrando que vai ser a centrípeta, vai ser isso aqui, ó. Então vai ser VA ao quadrado sobre RA. Dividido, porque ele quer o gama A pelo gama B. VB ao quadrado sobre RB. Beleza, então vamos colocar essas informações mais para cá. Vamos trazer essa daqui um pouquinho para cá. Pronto, agora vamos fazer os nossos corta-cortas da vida. Quem é o WA? Quem é o VA, desculpa? É o WA vezes o R. Mas então vamos colocar lá. É o W. Vamos até colocar já ele ao quadrado, porque eles são iguais. Então nem vou colocar o parênteses. É o W vezes o raio. Mas eu conheço o raio? O raio aqui do A? Conheço. Então vai ser RA ao quadrado. Sobre o RA. Que vai depois cancelar ali, tá? Sobre o VB, quem? É o W e vai ser ao quadrado, porque tá aqui, ó. É o WB, que nem preciso colocar porque eles são iguais, ó. Tá aqui, ó. Ao quadrado vezes o raio ao quadrado sobre o RB. Aqui também é RB. Turma, esse aqui já cancela, entendeu? E aí, dá uma olhada, ó. O RA ao quadrado dividido pelo RA vai dar RA, que vale quanto RA? 10. E o RB ao quadrado dividido por RB vai dar RB, que é 20. Então a relação entre o WA e o WB é 1 para 2. Então, tá aí. Tá feito o nosso exercício 3, exercício de pura teoria. Se eu fosse vocês, eu dava uma revisada em tudo que eu falei para vocês poderem fazer isso aí com mais clareza. E como eu disse, tem mais exercícios de movimento circular uniforme e aceleração tangencial no meu canal, ok? É uma matéria que tem que ter um certo cuidado. A 5 é o seguinte, um veículo percorre uma trajetória circular. Então vamos supor, nossa senhora, né? Não dá para falar que isso é uma trajetória circular. Deixa eu ver se aqui vai dar certo.
horrível. Vamos fazer assim. Vou tentar fazer uma trajetória circular. Aqui. Então, supondo que isso aqui seja uma curva, tá? E que um carro vai fazer essa curva. Pronto. Parece uma curva. Então vamos lá. Um carro percorre uma trajetória circular de raio 10. Então o raio, turma, é como se aqui ó, fosse medido. Entendeu? É o raio da circunferência que forma aqui, então. Então seria 100 metros. Há uma velocidade de 20. Então, por exemplo, eu tenho um móvel que está aqui, entendeu? E aí a gente vai colocar que ela sempre vai estar pela tangente. Então o móvel está andando isso aqui a uma velocidade, né, de 20 metros por segundo. Quando pressentindo um perigo à frente, o motorista aciona os freios. Então olha só, se ele acionou o freio, ele vai ter um movimento variado aí. E aí, presta atenção, se ele tiver um movimento variado, eu sei que a aceleração resultante, ele vai ser a tangencial mais a centrípeta. Então olha aqui, tangencial mais a centrípeta, tá? E a aceleração foi de menos 3, né? Porque a gente sabe que desaceleração é uma parte negativa. Menos 3 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração vetorial do veículo no instante em que os seios são acionados. Bem, eu já sei quanto que é o valor da aceleração aqui. Esse aqui é a velocidade e esse aqui é o valor da desaceleração. Então vamos colocar em vermelho aqui em cima algumas informações. Essa aceleração aí que ele acabou de me dar é a tangencial. É menos 3 metros por segundo ao quadrado. Outra coisa, se eu tenho a velocidade e tenho raio, eu também consigo achar a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, nós estamos vendo a fórmula aqui do lado, ó, é V quadrado sobre o raio. Então, o V é 20. 20 ao quadrado, já vou fazer direto, dá 400 e o raio é 100. Então, 400 dividido por 100 dá 4. Então, aqui vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. E aí agora, o que eu te falei alguns instantes atrás. Quando você tem uma soma vetorial, ó, presta atenção, eu conheço a aceleração centrípeta, e como essa aceleração aqui vai estar em módulo, turma, eles vão usar esse valor aqui positivo, tá? Mesmo sabendo que ele é uma desaceleração. Aí o aluno que não presta atenção, ele vai pensar assim, é para eu somar, então 3 mais 4, 7. Não, presta muita atenção. Se eu pegar um ponto aqui, ó, se eu pegar este ponto aqui, vamos colocar, ele vai me dar uma aceleração para lá, que seria a tangencial, e uma para o centro da circunferência. Então essa aceleração eu posso afirmar. Vou até desenhar ao contrário. Ele é desaceleração, então não é para lá. Eu posso afirmar que é para lá. Deixa eu colocar o mais grosso aqui. É uma desaceleração. Então, se o carro está indo para a direita, o vetor da aceleração tangencial está indo para a esquerda. Então, ele é 3 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que ele é negativo, tá? Por isso que ele está indo para o lado oposto. E o outro aponta para o centro da circunferência, que no caso aqui é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, quando ele fala em soma vetorial, turma, presta muita atenção. Eu vou ter que fazer o teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter que... Não vou somar igual está aqui. Essa é a fórmula. Agora, o cálculo mesmo vai ser assim, ó. A aceleração resultante ao quadrado é igual à aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Repare que eu não coloquei o símbolo de vetor, que é a flechinha. Então, aqui é aquele famoso triângulo retângulo que a gente já falou pra caramba dele, que é o 3, o 4 e o 5. Então, a aceleração tangencial vai ser 3 ao quadrado mais o 4 ao quadrado. Se a gente quiser fazer a conta, vai dar 9, né, o 3 ao quadrado. O 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25.
E raiz quadrada de 25 costuma ser 5. Então, a aceleração resultante vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Tarefa mínima, toma muito cuidado, essa é uma das aulas mais difíceis mesmo, vamos usar esse termo. Quando eu falo que é difícil, pisem em ovos, é muita teoria. Existem outras aulas sobre o mesmo assunto, tá? Se alguém me pedir, eu vou depois dar o link do meu canal, dessas aulas especificamente lá no e-mail, tá? Falou, turma, então essa aula aqui, fechamos por hoje.